Você acredita na existência de Deus? Você já parou para pensar nesse assunto com seriedade? Eu quero admitir aqui que não é fácil falar sobre esse tema. Veja bem, se Deus não existe, qualquer coisa que eu venha falar aqui poderá parecer um atestado de ignorância. E se Ele existe, será que Ele precisaria ter alguém aqui para defender esse fato? Um filósofo uma vez afirmou que ninguém diz que Deus não existe sem antes ter desejado que Ele não exista. Eu tenho aqui comigo o professor Naor Neves, geólogo, mestrado em geotecnia, doutorado em engenharia pela USP, professor da Unesp, da USP por 13 anos. Professor Naor, você acredita na existência de Deus? Perfeitamente. Eu tenho uma curiosidade. É possível conciliar o pensamento científico, a maneira racional de ver as coisas, de ver o mundo, com a existência de Deus? Eu creio que este é um privilégio de todo cientista. Um privilégio de todo cientista. Então seria certo dizer que todo cientista, de alguma forma, identifica a existência de Deus? As evidências estão por toda parte. Eu creio que em qualquer área do conhecimento humano, as evidências de um Deus criador, mantenedor, estão presentes. Eu tenho ouvido recentemente de que nos dias atuais a comunidade científica que acredita em Deus é cada vez mais crescente. É um grupo cada vez maior de cientistas que está admitindo essa possibilidade. Agora eu te pergunto, por que tantos cientistas relutam em admitir este fato, a existência de Deus, já que este fato é evidente através da ciência? O ser humano, com a liberdade que Deus lhe concedeu, ele realmente pode fazer escolhas. Eu creio que avanços científicos na área da genética e em outras áreas do conhecimento humano têm propiciado realmente um conhecimento aprofundado dos sistemas ordenados e complexidades da natureza, de tal forma que, como nunca, nós podemos enxergar as evidências de um Deus criador, de um Deus poderoso, que deu liberdade para o homem de ver, se quiser, não enxergar, conhecer, mas ele tem liberdade para não reconhecer. Então, infelizmente, a liberdade que o ser humano tem, que permite, às vezes, analisar apenas alguns dados, não todos os dados disponíveis, e acaba realmente tendo conclusões parciais. Bem, eu imagino que você, como cientista, defendendo o fato da existência de Deus, eu imagino que você deve ter já acumulado muitos argumentos nesse sentido. Você poderia citar aqui um exemplo na natureza, na ciência, que, a seu ver, é uma evidência da existência de Deus? Bem, eu estava analisando há pouco esse peixe fóssil. Quando esse peixe é em vida, eu posso fazer uma comparação conosco aqui. Nós temos algo em comum. A célula, a unidade dos organismos, a célula realmente ela é muito complexa, é muito pequena. O seu núcleo menor ainda contém material genético com uma quantidade fantástica de informação. Então, quando eu olho para os artefatos humanos, por exemplo, um computador de última geração, algo extremamente complexo, resultado da inteligência humana, planejamento e todo o processo de pensamento, de debruçar muito tempo para produzir algo tão sofisticado. Se por trás disso existe inteligência, uma célula é muito mais complexa. Eu creio que deve existir uma inteligência maior, não só por trás da célula, mas da própria mente humana. E essa inteligência é o próprio Deus Criador. Professor, muito obrigado por sua participação. Foi muito proveitosa. Isso aqui é apenas o começo da nossa discussão sobre esse tema tão importante. Continue conosco acompanhando agora a entrevista com o jornalista e escritor Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Tudo bem, Ranieri? Jornalista, mestre em teologia, autor de livros. Michelson, você acredita na existência de Deus? Absolutamente. E você sempre pensou assim? Nem sempre. Houve um tempo em que eu questionei seriamente o fato de que Deus existe ou não. Mas o fato de eu usar o ceticismo é que me levou realmente a buscar respostas e, inclusive, a questionar o meu próprio ceticismo. E nessa busca, nessa procura, nesse questionamento, eu encontrei a Deus. Interessante. Eu estou vendo que você tem alguns livros na mão aí. Que livros são esses? Bom, aqui eu considero até boas companhias, né? Pessoas que também buscaram a Deus de forma racional. O primeiro deles aqui, um pouco mais no passado, Isaac Newton, é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, e o que muitos talvez ainda não saibam é que escreveu tanto sobre teologia quanto sobre ciência. Este livro aqui, por exemplo, trata das profecias de Daniel e Apocalipse, não é? O outro autor, mais contemporâneo, é o Antony Flew, é considerado o maior ateu do século XX, um filósofo, que também exerceu bom ceticismo, encontrou a Deus e escreveu um livro cujo título é Um Ateu Garante, Deus Existe.
Quer dizer que ele pensava de um jeito e depois, com o tempo, ele mudou de opinião. Também, usando a racionalidade. Interessante isso. E essa é a sua experiência, né? Estou vendo que você está bem acompanhado, né? Através desses seus estudos, das suas pesquisas, enfim, da sua análise desse assunto, que fizeram você mudar de ideia, você poderia citar para a gente aqui um argumento que, do seu ponto de vista, talvez fosse o argumento mais forte a favor da existência de Deus? Entre tantos, eu vou citar um dos que convenceram também o próprio Anthony Flew, o argumento teleológico, ou o argumento do design, né? E para demonstrar que existe realmente um projeto na criação, eu vou usar aquele que talvez seja o organismo mais simples, considerado mais simples, né? A ameba. A ameba em seu núcleo tem tanta informação quanto os 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Puxa vida. E em toda a ameba há tanta informação quanto 1000 volumes dessa enciclopédia. Portanto, não precisamos ir muito longe. Não precisamos pensar, por exemplo, no cérebro humano ou em outros órgãos assim complexos, né? Para perceber que... Isso parece irônico, né? Quer dizer que Sim. Basta você olhar para uma ameba que já tem informação e argumento suficiente para acreditar na existência E de Deus. se há informação complexa e específica, isso pressupõe que deva existir um planejador, alguém que forneceu essa informação. Se alguém chamar você de ameba, fique feliz, porque você é uma pessoa muito complexa, não é? Então, veja, na verdade, Ranieri, é preciso ter muito mais fé para crer que o acaso trouxe tudo isso à existência, do caos veio à ordem, do que para crer que realmente exista um Deus lógico, um Deus todo-poderoso, que não apenas criou o universo, mas planejou o universo para funcionar desse jeito. Muito bem. Obrigado, Michelson. Essa informação que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Muita gente pensa que ser inteligente, ser racional e ter a mente científica, isso não é compatível com crer na existência de Deus. E, na verdade, o que nós estamos tentando demonstrar para vocês é exatamente o contrário. Na verdade, crer na existência de Deus é algo perfeitamente racional e inteligente. Agora, eu queria convidar você para uma reflexão aqui. Essa questão de você acreditar que Deus existe ou acreditar que Deus não existe, eu queria convidar você a levar esse assunto muito a sério, porque não se trata apenas de um assunto religioso. Na verdade, é muito perigoso você acreditar errado. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, estou querendo dizer assim, se Deus existe e você acreditar que Ele não existe, você vai ter sérios prejuízos na vida. E o contrário também. Se Deus não existe e você acredita que Ele existe, você também vai ter prejuízos. Por quê? Como eu disse, essa questão envolve pelo menos 3 aspectos muito importantes da nossa vida. Vai determinar a nossa conduta, o nosso comportamento, vai determinar a maneira como nós enfrentamos o mundo. Em primeiro lugar, diz respeito ao nosso senso de responsabilidade. Veja bem, se Deus não existe, o meu senso de responsabilidade para com o mundo é um senso de responsabilidade horizontal. É claro que, como ser humano, eu tenho responsabilidade diante da sociedade, eu tenho responsabilidade diante da minha família. Qualquer um de nós tem as suas responsabilidades numa esfera horizontal. Se Deus não existe, as minhas relações se limitam a relações horizontais. Agora, se Deus existe, então a coisa muda completamente de perspectiva. Por quê? Porque se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se Ele é o Criador e eu sou a criatura, eu agora passo a ter uma responsabilidade perante Deus. Como criatura, eu tenho que responder diante de Deus. Eu devo satisfação, eu tenho alguém a quem prestar contas. Um segundo aspecto que afeta a nossa vida é a nossa noção de ética. Veja bem, se Deus não existe, a minha ética, da mesma forma, é horizontal e limitada. Se Deus não existe, quem é que determina o que é certo e o que é errado? Veja, as regras de conduta, elas passam a ser circunstanciais, momentâneas, temporais. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim. E assim, a sociedade que não acredita na existência de Deus acaba descendo a ladeira numa estrutura libertina, no sentido de cada um tem o direito, cada um tem a liberdade de decidir o que é certo para si mesmo e decidir o que é errado para si mesmo. Ao mesmo tempo, ninguém pode se intrometer na decisão do outro. Agora, admitir que Deus existe, mais uma vez, muda completamente a minha perspectiva. Porque se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno.
Então, se ele é eterno, significa o seguinte: existe uma ética que transcende a nossa existência. Uma ética que está ligada ao caráter do próprio Deus. A Bíblia chama essa ética de a lei de Deus. Se Deus não existe, a nossa ética é relativa. Se Deus existe, existem leis, existem princípios que são absolutos, que são eternos. Ou seja, acreditar que Deus existe me leva a pensar o seguinte: que eu não tenho o direito, eu não tenho a liberdade de decidir por mim mesmo o que é certo e o que é errado. Existe um padrão moral eterno e absoluto. Agora, através da Bíblia, a gente descobre que Deus nos dá uma liberdade. Não é a liberdade para decidir o que é certo e o que é errado. Isso Ele já decidiu. Isso faz parte dessa ética absoluta e eterna. A liberdade que Deus me dá é decidir adotar a ética que Ele estabelece ou não adotar. Mas vejam só, a opção que eu faço, ou o ponto em que eu me encontro, crendo na existência de Deus, ou crendo que Deus não existe, muda a minha vida, muda, enfim, influencia a minha conduta de maneira geral. Um terceiro aspecto em que essa questão envolve a nossa vida, diz respeito à nossa perspectiva de futuro. Então veja bem, se você crê que Deus não existe, eu pergunto, qual é o seu futuro? Qual é o meu futuro? Se Deus não existe, o que significa a existência humana? A existência humana, ela se transforma ou ela passa a ser vista como uma existência biológica. Onde é que está o nosso futuro? Se Deus não existe, se não existe uma realidade espiritual que transcende a este mundo, onde é que está o nosso futuro? O nosso futuro está nessa vida. Então, é por isso que eu disse, se você crer errado, você vai ter prejuízo. Porque se você crer que Deus existe e Ele não existe, pode ser que você esteja buscando uma vida futura, uma coisa transcendente, e nada disso exista. E você vai deixar de aproveitar essa vida. Se Deus não existe, você tem que estabelecer uma maneira de viver para desfrutar ao máximo isso aqui, porque, na verdade, o que começa aqui, acaba aqui. Agora, veja bem, se Deus existe, qual é a nossa perspectiva de futuro? Vai muito além dessa existência. Se Deus existe, e conforme a Bíblia diz, Ele é eterno, Deus não iria criar pessoas para uma existência tão limitada, para que nós vivamos aqui apenas um lapso de tempo. Se Deus existe, existe então algo além disso aqui. Significa o seguinte, que eu agora vou me preparar para esse algo que existe além disso aqui. Vejam como é importante você crer da maneira certa. Eu quero ser honesto com você. Eu acredito que Deus existe. Talvez você esteja pensando assim, bem, então acreditar que Deus existe vai me dar um senso de responsabilidade mais amplo, eu devo satisfação a esse Deus. Crer que Deus existe vai influenciar na minha conduta, porque existe uma ética absoluta. Crer que Deus existe vai me fazer visualizar um futuro que vai além desta vida. Isso parece um pouco assustador, você não acha? Parece ou não parece? Assusta um pouco. Aquela sensação de que Deus é esse? Se Ele existe, como é que Ele está me vendo? Como é que Ele está me considerando? E muita gente imagina Deus dessa forma, né? Como um velhinho sisudo que está lá em cima fiscalizando a nossa vida. E de fato, se você olha dessa perspectiva, isso parece assustador. A Bíblia fala que Deus existe e a Bíblia fala muita coisa a respeito desse Deus. E uma das coisas mais extraordinárias que a Bíblia apresenta a respeito de Deus é o seguinte: existe uma passagem da Bíblia que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse Deus, Ele não é um velhinho sisudo, mal-humorado, que está aqui simplesmente para fiscalizar a sua vida e apontar os seus erros. Muito pelo contrário. Ele é um Pai de amor. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente aprende na palavra de Deus é de que Deus deseja assumir o controle sobre a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na possibilidade de ter um ser superior, inteligente, sábio, que conhece você como ninguém, um ser que criou você, que conhece todas as circunstâncias da sua vida e que é onipotente, tem poder para tudo o que Ele quiser? Agora imagine só, esse ser cuidando da sua vida. Essa é a proposta que Deus está fazendo para você.
Ele não está apenas convidando você a acreditar nele, a exercer uma experiência religiosa. Não é somente isso, é muito mais do que isso. O que Deus está querendo é cuidar de você, é tomar conta da sua vida, é fazer de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais livre, ao contrário do que muita gente pensa por aí, de que a vida com Deus limita a nossa liberdade, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade só é possível quando nós vivemos com esse Deus. Eu quero fazer um convite para você. Se você tem dúvidas em relação à existência de Deus, admita a possibilidade de que Ele existe e comece a buscar uma experiência com Ele, e você vai perceber que num período muito curto, de alguma maneira, Ele vai se revelar para você. De alguma maneira, Ele vai mudar o seu pensamento. Se você se abrir para Ele, Ele vai querer exercer o controle sobre a sua vida, e só aí você vai descobrir o que significa realmente ser uma pessoa feliz. Ouço a chuva forte na varanda, contando sobre alguém que é amor. Declarando que o sol e a lua são partes de um quadro de um pintor. De estação no ano revela mais que a vinda do calor. Pois com sua regularidade afirma existir um Criador. Como eu não havia enxergado que pela natureza ouço murmurar de um Deus pintor até poeta que faz declarações de amor. Cada nova estrela é um poema escrito lá no céu por meu Senhor. Que nas noites frias de inverno me traz palavras quentes de amor. Como eu não havia enxergado que pela natureza ouço murmurar de um Deus pintor até poeta que faz declarações de amor. De um Deus pintor até poeta que faz declarações de amor.